Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de História do Brasil. Na última aula a gente viu, a gente falou sobre a vinda da Corte Real Portuguesa para o Brasil, a fuga do Dom João VI de parte da Corte Portuguesa aqui para o Brasil, graças às guerras napoleônicas, fugindo da invasão do Napoleão Bonaparte, graças ao bloqueio continental não respeitado por Portugal, não respeitado pelo Dom João VI, e aí a gente viu as consequências que teve para esse Brasil colonial a vinda dessa corte portuguesa para cá, tá? E a principal de todas as consequências que a gente viu vai ser o início e o próprio processo de independência do Brasil, tá? E hoje a gente vai trabalhar a primeira fase desse Estado independente, o primeiro período desse Brasil independente, que é o primeiro reinado, tá? O primeiro reinado, ele nasce lá com o grito de independência em 1822, no dia 7 de setembro de 1822, e vai até o dia 7 de abril de 1831, tá? Então, o nosso primeiro reinado, a primeira fase do Império Brasileiro, ela vai durar de 1822 a 1931, tá? Um Estado, quando nasce, gente, a primeira coisa que você vai fazer no nascimento de um novo país, de um novo Estado, é criar o código de leis desse país, o que vai reger aquele país. Por exemplo, qual é o sistema político que vai ser adotado por aquele país? Ele vai ser uma república, ele vai ser uma monarquia? Se for uma monarquia, por exemplo, vai ser uma monarquia constitucional, como Portugal virou, quando a gente tem a Revolução do Porto, a Revolução Constitucionalista que obrigou a volta do Dom João VI para lá. Vai se manter um Estado absolutista, como eram a maioria dos estados antes do Iluminismo? Vai se transformar numa monarquia parlamentar, numa república presidencialista? O que vai ser? Tudo isso é determinado pela Constituição Nacional e várias outras coisas também, que é o principal código de leis do Estado, tá? Esse código de leis começa a ser redigido a partir de 1822, quando a gente tem a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte feita pelo Dom Pedro I, tá? Então, Dom Pedro ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1822 e um pouco mais de um ano, logo depois de um ano, ele acaba mandando fechar a Assembleia Nacional Constituinte. Ele dissolve a Assembleia e manda fechar. E por que o Dom Pedro faz isso? Porque os interesses que estavam sendo discutidos dentro da Assembleia Nacional Constituinte acabavam se chocando contra os interesses de Dom Pedro. Por quê? Porque ali na Assembleia eles debatiam principalmente de se formar um sistema republicano, onde no caso Dom Pedro no máximo poderia ser um presidente, por exemplo, ou uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentar, onde os poderes do imperador, os poderes no caso do Dom Pedro, que seria o imperador do Brasil, estariam limitados, tá? Ele não concordando com essa limitação de poder que estava sendo debatida dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Porque ele se via no direito de governar o Brasil, afinal ele era o herdeiro do trono português, abriu mão do trono português para ficar ao lado, entre aspas, dos brasileiros durante o processo de independência. Ele se via no direito de governar o Brasil, e ele não queria simplesmente governar. Não se esqueça que Dom Pedro, ele cresceu dentro de um Estado absolutista, ele queria ser um rei absolutista, tá? E aí o que ele faz? Se mostra um rei absolutista de fato, fazendo o quê? Dissolvendo a Assembleia Nacional Constituinte em novembro de 1823 e outorgando a nossa primeira Constituição em 1824. E vejam bem, eu estou usando a palavra outorgar. Outorgada. A nossa primeira Constituição, pessoal, ela foi outorgada. Normalmente as leis no nosso país, elas são promulgadas. O que é isso? Sai uma lei ou tem um projeto de lei. Esse projeto de lei, por exemplo, lá não vamos dizer hoje lá no Congresso, tá? Vamos dizer que o deputado federal Adnan Zayat foi lá, criou um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai para a Assembleia, ele é votado, vai para o Senado, é votado, vai para o presidente e é sancionado, tá? Ou seja, ele passou por todo um processo democrático, por todo um processo eletivo para aquela lei ela ser aprovada, para ela começar a valer, tá? Então, uma Constituição ela é sancionada pelo Senado, ela é sancionada pela Câmara dos Deputados, e nesse caso aqui pela Assembleia Nacional Constituinte. Como a Assembleia havia sido fechada graças aos interesses de Dom Pedro, o que ele mesmo fez?
ele juntou lá, entre aspas, meia dúzia de amigos, terminou de redigir a Constituição em 3, 4 meses, tá? E vai outorgar, ou seja, ele vai impor a Constituição de 1824. Essa Constituição ela não vai passar pela votação da Assembleia Nacional Constituinte, até porque a Assembleia tinha sido dissolvida meses antes pelo Dom Pedro, por tudo aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Então, a nossa Constituição, e guardem isso, que isso é importante, tá? Ela é uma Constituição que não é promulgada, tá? Ela não foi promulgada, ou seja, ela não passou por votação, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo Dom Pedro I em 1824. E aqui o fundamental que a gente tem dentro da Constituição de 1824, também conhecida como a Constituição da Mandioca. E por que ela é conhecida como a Constituição da Mandioca? Porque um dos fatores determinantes aqui para você ter participação política, dentro do cenário político nacional, era a quantidade de terras que esse indivíduo possuía. Então, dependendo da quantidade de terras que o Adinão possui, eu posso votar. Se eu tenho menos terra, nem votar eu posso. Agora, se eu tenho uma quantidade de terra maior, eu posso, por exemplo, sair para candidato a vereador. Se eu tenho mais terras a prefeito da minha cidade, se eu tenho mais terras a deputado, a senador, e assim vai embora, governador de província, e assim sucessivamente. Ou seja, a minha participação política, ela vai de acordo com a quantidade de terras que eu tenho. Então vai ficar conhecida como uma Constituição da Mandioca. Por quê? Porque de acordo com a quantidade de mandioca que eu vou ter, ou seja, de terras para plantar essa mandioca, entre aspas, tá? Eu vou ter uma maior ou menor participação política dentro do cenário nacional. Por isso que essa Constituição ela vai ficar conhecida como a Constituição da Mandioca, tá? Mas o que é fundamental de vocês guardarem, de vocês se lembrarem na Constituição de 24, que é muito, muito, muito importante, e isso aqui vai ser fundamental para a gente entender a política brasileira até o final do segundo reinado de 1889, me desculpe, com Dom Pedro II. A criação do poder moderador, tá? Aqui dentro da Constituição de 1824, Dom Pedro I, ele vai criar um quarto poder, tá? Como assim quarto poder, professor? Já existem 3 poderes, a gente sempre fala disso nas nossas aulas, tá? Dentro de um Estado, a gente tem o poder legislativo, executivo e judiciário. Quando a gente falou de absolutismo lá no começo do ano, a gente falou de poder militar, poder econômico, poder religioso, outros poderes. Hoje a gente não vai falar sobre isso, eu quero que vocês foquem naqueles 3 poderes básicos do Estado, o poder executivo, legislativo e judiciário, beleza? São as 3 bases de fundamentação do Estado, tá? O poder legislativo cria as leis, o poder executivo executa as leis e o poder judiciário fiscaliza, e quem não cumpre aquelas leis é punido pelo poder judiciário, tá? O Dom Pedro ele vai fazer o quê? Ele vai criar um quarto poder, o poder moderador. O poder moderador é um poder que só poderia ser utilizado pelo próprio imperador do país, tá? Então estava lá na Constituição Nacional a criação do poder moderador, que era um quarto poder criado então pelo Dom Pedro I, que só poderia ser utilizado por ele, imperador do Brasil, ou pelos próximos, como vai ser utilizado, por exemplo, pelo Dom Pedro II, que vai resgatar o poder moderador. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Onde aqui, esse poder moderador, ele dava praticamente ao imperador um poder absolutista. Tá? Por quê? Porque o poder moderador, ele dava ao imperador o poder de intervir nas outras 3 esferas de poder, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma monarquia constitucional, por que uma monarquia constitucional? Porque foi determinado que na Constituição que seria uma monarquia. Como tem uma Constituição, não é absolutista, o próprio imperador ele tem que seguir aquelas leis daquela Constituição, vírgula, até que barre nos interesses dele. Por quê? Porque a hora que barra nos interesses dele, ele se tem o direito de se utilizar do poder moderador para passar por cima das outras 3 esferas de poder. Então vamos dizer, por exemplo, que o Congresso vai lá e cria uma lei, o Parlamento vai lá e cria uma lei que ia contra o interesse do Dom Pedro I, que o Dom Pedro não quisesse que aquela lei fosse aprovada. Ele se utilizaria do poder moderador para vetar aquela lei, ele tinha esse privilégio, ele tinha esse precedente, tá? Do mesmo jeito que vamos dizer que, sei lá,
Um prefeito de uma cidade, um governador de uma província estava lá governando, mas não estava do agrado do Dom Pedro I, ele podia ir lá, tirar a pessoa e colocar outra no lugar, tá? Ou uma ação executiva foi feita por um governante, por um governador de província que não era do interesse de Dom Pedro ia lá e podia vetar, tá? O poder judiciário mandava prender alguém, ele podia ir lá, intervir e mandar soltar a pessoa. Ou seja, o poder moderador, de novo, guardem isso, tá? O poder moderador, conceito, foi um quarto poder, executivo, legislativo e judiciário, 3, foi um quarto poder criado por Dom Pedro I na Constituição de 1824, que dava ao imperador do Brasil o poder de intervir nas outras 3 esferas de poder, ou seja, do poder executivo, do legislativo e do judiciário, tá? Ou seja, apesar de a gente ter uma monarquia constitucional, na prática a gente tinha uma monarquia absolutista, disfarçada de constitucional, porque existia uma Constituição, existia toda lá uma carta de leis, porém todas essas leis poderiam ser deixadas de lado a partir do momento que o imperador se utilizasse desse poder moderador, tá? Então por isso que eu gosto de brincar que a gente tinha uma monarquia absolutista disfarçada no Brasil. Era uma monarquia constitucional que, com o poder moderador, na prática se transformava numa monarquia absolutista, beleza? A gente vai ter também, aqui no início, né, desse Brasil independente, algumas províncias que não gostaram principalmente, né, que não aceitaram principalmente a imposição, tá, dessa Constituição. Muitas dessas províncias não aceitaram nem mesmo lá no início, tá, o Dom Pedro I como governante brasileiro. Por quê? Porque eles queriam separar a coisa da família real portuguesa está no governo do Brasil, tá? Literalmente a coisa do iluminismo de liberdade, tá? A coisa de separação do movimento da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, tá? A gente tinha alguns estados no Nordeste, principalmente o estado de Pernambuco, que vai liderar o que a gente vai chamar de Confederação do Equador, que vai ser uma revolta ocorrida aqui no início, né, do Império, de várias e várias revoltas que a gente vai ter no Império, e no início do Brasil republicano também. Essa é uma das revoltas muito importantes. Por quê? Porque é um movimento, primeiro, anti-Dom Pedro I, posteriormente anticonstitucional e um movimento republicano, tá? Um movimento que visava a separação dos estados de Pernambuco, Piauí, Ceará, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, ou seja, todos os estados nordestinos que ficam próximos à faixa do Equador, por isso que a gente tem o nome de Confederação do Equador, tá? Todos esses estados, então, insatisfeitos, primeiro, né, com a independência tendo sido feita pelo Dom Pedro I, que era herdeiro do trono de Portugal e agora também é governante brasileiro. Eles queriam essa separação, né, vamos dizer assim, de Brasil colonial com a metrópole. Eles viam no Dom Pedro ainda uma ligação existindo, permanecendo graças a ele, tá? Não queriam, obviamente, não aceitaram a Constituição, graças principalmente a ter sido feita pelo Dom Pedro, por ele ter fechado a Assembleia, dissolvido a Assembleia Constitucional, por ele ter criado o poder moderador e por ter criado aquele absolutismo disfarçado e não um Estado republicano como era querido, como era esperado por esses estados aqui, principalmente nordestinos, tá? Essa confederação, essa revolta vai ser liderada por um padre, por o Frei Caneca, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do Frei Caneca. E essa revolta ela vai ser contida de forma muito violenta pelo governo federal, pelo governo de Dom Pedro I, que vai acabar com a revolta rapidamente, vai prender os líderes, tá? Frei Caneca, por exemplo, ele foi condenado a ser enforcado, o Carrasco ele vai se negar a enforcar o Frei Caneca, ele acaba sendo fuzilado, e a gente tem praticamente todos os principais líderes sendo presos e mortos aqui na Confederação do Equador. Tá? Mas ela é muito importante por quê? Porque é a primeira revolta que a gente tem nesse estado independente, nesse Brasil independente, de várias outras revoltas que a gente vai ter, inclusive aqui dentro do Brasil imperial, tá? Tanto no primeiro como no segundo reinado, principalmente no período regencial, tá? No período entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, que a gente vai ver na nossa próxima aula. E essa revolta é uma revolta separatista, ou seja, se ela tivesse dado certo, boa parte do Nordeste, tá? E uma parte do norte do Brasil, muito provavelmente não faria mais parte do Brasil, se eles tivessem conseguido o que eles queriam naquela época,
tá? Ou seja, um movimento separatista, beleza? Para a gente fechar a aula de hoje, a gente vai falar da crise do primeiro reinado. Nossa, Dinan, que rápido, só isso? É um governo de 9 anos, gente. A gente não tem tanta coisa acontecendo aqui, não. É mais uma fundamentação mesmo, né, do que aconteceu nesse período curto de 10 anos de governo de Dom Pedro I. Nem 10 anos, foram 9 anos, tá? A gente tem 3 fatores que são fundamentais para a gente entender a queda de Dom Pedro I, tá? Primeiro, não se esqueça que o Dom Pedro, apesar de tudo, tá? Ele era o governante brasileiro, ele era o herdeiro do trono de Portugal e ele foi o cara que liderou o processo de independência do Brasil, tá? Então, bem ou mal, ele tem uma influência política, uma influência na população, muitas vezes, muito grande, dependendo da região. Obviamente não no Nordeste, pelo que a gente viu aqui, tá? Mas o país estava passando, por exemplo, por uma crise econômica já há alguns anos muito grande, que vinha principalmente da queda da produção açucareira lá no Nordeste já há vários anos, tá? Lembra que eu falei para vocês, essa produção ela diminui, mas ela continua existindo. Nesse período essa produção diminui ainda mais. A gente está num período onde o pau-brasil já foi para o saco, acabou, tá? O açúcar, acabei de falar para vocês, está em decadência. O ouro acabou também, tá? Ou seja, a gente está no momento de transição daquele produto rei que eu falo para vocês, daquele produto base econômica, tá? A gente já estudou que a gente teve o pau-brasil, o açúcar e a descoberta do ouro nas Minas Gerais. Vocês sabem, vocês já estudaram lá no ensino fundamental, que o próximo produto vai ser qual? Será o café. Só que ainda não é o café, vai ser o café, tá? A gente está na transição, né? Saindo do ouro, entrando nessa crise do açúcar, falta de um produto rei, ao mesmo tempo importando um monte de coisa, comprando, população aumentando, e aí falta dinheiro, crise econômica, a culpa é sempre de quem? Do governante, tá? Então, muito disso cai em cima do Dom Pedro I, que não consegue fortalecer a economia brasileira nesses anos, nessa quase uma década, vamos dizer assim, de governo do primeiro reinado, tá? Ao mesmo tempo, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina, tá? Lá no final do primeiro reinado. O que foi a Guerra da Cisplatina? Primeiro, a Cisplatina, né, a gente viu isso na nossa última aula, a Cisplatina foi um território tomado por Dom João VI nas guerras de expansão territoriais, tá? Dom João VI toma a Cisplatina, que era um território espanhol que tinha passado por um processo de independência, se aproveitando das guerras napoleônicas. Lembra que eu falei para vocês na última aula que graças às guerras napoleônicas, né, por Napoleão ter dominado a Espanha, a América Espanhola ela entra em processos de independência, se aproveitando do domínio francês no território espanhol. Porque eu, colônia, a partir do momento que eu me volto contra a Espanha num processo de independência, eu não estou me voltando agora contra a Espanha, eu estou me voltando contra Napoleão Bonaparte, tá? Então, a dominação napoleônica na Espanha ela vai ser fundamental para a gente ter o quê? O início de vários processos de independência na América, tá? E isso não vai ser diferente com a Cisplatina. A Cisplatina também passa por esse processo de independência, só que o Dom João VI vai lá e faz o quê? Toma o território da Cisplatina. Só que a Cisplatina, diferentemente do resto das províncias brasileiras, era um território de origem espanhola. Então você imagina que todo o território brasileiro, por exemplo, vou dar um exemplo só, todo o território fala português, a Cisplatina se fala castelhano, se fala espanhol, tá? E aí, o que vai acontecer? A população da Cisplatina vai querer se separar do Brasil, tá? A Cisplatina, ela se autodenomina um estado independente perante o Brasil, só que sabendo que não ia aguentar uma guerra, né, direta contra o Brasil, o que a Cisplatina faz? Vai até a Argentina, que também é de origem espanhola, é de origem espanhola, também era uma colônia espanhola, e pede a anexação do seu território argentino. Ou seja, a Cisplatina vai lá, se declara independente do Brasil, vai lá, faz uma aliança com a Argentina e se declara um estado argentino. Obviamente o Brasil não concorda com isso e a gente tem o início da Guerra da Cisplatina. Então a Guerra da Cisplatina é uma guerra entre Brasil versus Argentina pelo domínio do território da Cisplatina, tá?
Porém, gente, a Guerra da Cisplatina, ela vai acabar interferindo no comércio inglês nas Américas. Em primeiro lugar, por quê? Porque a gente está falando de Argentina e Brasil, que eram os dois maiores mercados consumidores na América do Sul, tá? A partir do momento que esses estados entram em guerra, em qualquer momento de guerra, a gente já conversou sobre isso também, o estado começa a fazer o quê? Diminuir a importação, começa a fazer o quê? Começa a economizar, né? Graças ao esforço de guerra. Ou seja, os dois maiores mercados consumidores diminuem a importação de produtos ingleses, mas o principal de tudo é que a gente tem o quê? As rotas comerciais inglesas na América do Sul sendo atrapalhadas graças aos navios de guerra, tanto na Argentina quanto no Brasil. Tá? E isso faz com que a gente tenha o quê? Uma interferência inglesa na Guerra da Cisplatina. Resumindo, a Inglaterra entra no meio das duas crianças brigando, dá um tapa na orelha de um, dá um tapa na orelha do outro, falou, ó, acabou a briga, tá? Acabou a briga, não quero mais ver vocês brigando, porque a briga de vocês está me atrapalhando. Se vocês continuarem brigando, quem vai se meter nessa briga sou eu e vocês não vão aguentar, tá? Aí beleza, então vamos parar de brigar, só que a Cisplatina fica comigo, não, a Cisplatina fica comigo, não comigo, não comigo, a Cisplatina não fica com ninguém. A Cisplatina, a partir desse momento, vai se transformar num estado independente chamado República Federativa do Uruguai. A República Federativa do Uruguai, tá? Então, pós-guerra da Cisplatina, a gente tem o surgimento então de um novo estado, que é o Uruguai, beleza? E aí vocês vão me perguntar, porra, Dina, mas por que isso é um fator determinante para a queda do Dom Pedro I? Porra, cara, imagina o seguinte, a economia tá uma merda, não tá? O cara tá tão bom que ele faz o quê? Vai lá, a economia está uma bosta, entra em guerra com a Argentina e perde o território da Cisplatina que foi conquistado pelo pai dele. Miséria porque é bobagem. A gente vai ter a morte de Dom João VI também lá em Portugal. E quando a gente tem a morte de Dom João VI, começa todo um processo sucessório. E engasgou agora, hein? Todo um projeto de sucessão do trono português, me perdoem, gente. Todo um processo de sucessão do trono português, né, começa a ocorrer ali. Por quê? Porque dentro da Constituição portuguesa ali determinava que o rei de Portugal ele não poderia ser o governante de um outro estado, tá? Isso muito provavelmente devia estar vindo graças à União Ibérica que a gente estudou lá atrás. O que a gente sabe que é determinante aqui, tá? É que o Dom Pedro I ele não poderia mais ser o sucessor do trono português se ele permanecesse no Brasil, tá? Então o que o Dom João faz? Dom João ele vai lá, abre mão do seu direito, tá, ao trono português em favor da sua filha mais velha, Maria da Glória, tá? Como a sua filha ainda era menor de idade, o que ele faz? Ele manda tanto a filha para Portugal quanto o irmão dele, o Dom Miguel, tá? Enquanto a filha fosse menor de idade, o seu irmão governaria como príncipe regente. Quando ela chegasse na maioridade, os dois se casariam e seriam o rei e a rainha de Portugal. Porém, o Dom Miguel ele acaba, né, fazendo acordos ali quando ele chega em Portugal com parte da burguesia portuguesa, com o governo inglês que tinha interesse em ascensão do trono do Dom Miguel e com outros, né, membros, vamos dizer assim, da corte portuguesa, né? E acaba dando um golpe, acaba traindo Dom Pedro I e ele acaba assumindo o trono de Portugal, sendo coroado como rei de Portugal, mandando a sobrinha de volta para o Brasil, tá? Então, o que começa a acontecer? Aqui no Brasil, as pessoas começam a discutir, né, qual que era de fato, vamos dizer assim, o interesse do Dom Pedro I com o governo brasileiro e com o Brasil, tá? Por quê? Porque, olha só, começa a se criar, começa a juntar uma coisa na outra. Ele está tão preocupado com a sucessão do trono lá de Portugal, com a traição do irmão dele, né, com a perda do trono de Portugal, que a nossa economia está uma merda, ele não está nem aí, ele perdeu a guerra da Cisplatina e assim sucessivamente. Todos os problemas começam a se encavalar, tá? Até que a gente vai ter, por exemplo, né, numa chegada dele de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro, que vocês sabem muito bem, era a capital do Brasil, ele vai ser recebido a garrafadas por parte da população que estava se manifestando contra o governo de Dom Pedro. Essa noite vai ficar conhecido como a Noite das Garrafadas, tá? Tentando acalmar a população, ele cria um ministério que vai ficar conhecido como Ministério dos Brasileiros, formado somente por pessoas nascidas no Brasil.
Só que estranhamente, alguns dias depois, ele vai lá, dissolve esse parlamento, esse ministério, melhor dizendo, cria um ministério formado somente por pessoas nascidas no Brasil. A gente tem um aumento cada vez maior das manifestações da insatisfação da população com o governo de Dom Pedro I, até que a gente vai chegar no dia 7 de abril de 1831 e a gente vai ter a abdicação do trono de Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro ele abdica ao trono, ele renuncia ao trono do Brasil em nome do seu filho Pedro de Alcântara, que futuramente será Dom Pedro II, tá? A partir daqui, a gente começa a ter o final, então, do primeiro reinado e o início do que a gente chama de período regencial. Por que período regencial? Porque o Dom Pedro I ele deixa o trono para o filho dele, Dom Pedro II, que aqui tinha somente 5 anos. Ele não podia assumir o trono do Brasil, que segundo a nossa Constituição, ele só poderia assumir aos 21 anos de idade, tá? Mais para frente a gente vai ver na nossa próxima aula que graças ao golpe da maioridade, aos 15 anos, a gente vai ter a ascensão do Dom Pedro II e o início do segundo reinado. Mas na nossa próxima aula a gente vai ver esses 10 anos que a gente tem aí, 31 a 41, né, de período regencial, que é o período que a gente tem a formação, vamos dizer assim, né, do nosso próximo imperador e ao mesmo tempo um monte de mudança constitucional, um monte de mudanças de atos adicionais, um monte de revoltas ocorrendo no Brasil nesse pequeno período de 10 anos chamado período regencial. Pessoal, uma ótima semana para todo mundo, um grande beijo, até mais, tchau.